um trecho que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do verso 1. Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 1 em diante, vai dizer assim: chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. Saindo ele do barco, ele saiu logo ao encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e ainda com cadeias, nem ainda com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E lhe perguntou: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo, aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou no espinhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram um endemoniado, o que tivera a legião, agora assentado, vestido em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vá para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Normalmente, as pregações que você ouve nessa igreja são pregações falando de Jesus, exclusivamente de Jesus, da obra de Jesus, do sacrifício de Jesus, da volta de Jesus, da ressurreição de Jesus, daquilo que Jesus faz. A gente não dá tanta ênfase a esse assunto que eu quero falar hoje. O texto que nós lemos é um texto por excelência sobre possessão demoníaca, sobre demônios. A gente não fala tanto sobre isso. Mas esse é um assunto que está presente nos evangelhos, que está presente na Bíblia, que está presente no nosso dia a dia, que está presente no seu trabalho, que está presente em muitas casas, que está presente em algumas igrejas. A presença de Jesus em Gadara gera o evento conhecido como a libertação do endemoniado gadareno. O endemoniado gadareno é quase um leading case, um caso pitoresco, um caso de estudo, um caso emblemático e paradigmático sobre possessões demoníacas no ministério de Jesus e da autoridade de Jesus sobre demônios. O endemoniado gadareno, ele é um case conhecido, um emblema conhecido sobre essa batalha espiritual de Jesus para com os demônios. Aliás,
se a gente olhar, as menções a demônios no Velho Testamento, elas são raríssimas, elas são escassas no nível em que a gente precisa inventar passagens para dizer que é Satanás. Isso é assunto para outra pregação, para você entendeu errado. Mas, quando Jesus inaugura o seu ministério, Jesus inaugura ele com sinais de curas, sinais de ressurreições, e um dos grandes sinais que Jesus traz para a confirmação do seu ministério é exatamente a expulsão de demônios. É Jesus dizendo que chega um reino que se sobrepõe ao principado das trevas instalado na terra. O reino das trevas está associado à morte, está associado a doenças, está associado a todos os males que graçam no mundo. E Jesus vem anunciando que o reino de Deus é chegado. E se o reino de Deus é chegado, os demônios reconhecem a autoridade de Jesus e batem em retirada. Jesus chega em Gadara, na região dos Gerazenos, numa província maior chamada Decápolis. Decápolis era a reunião de 10 cidades. Dentre elas, Gerasa, dentre elas, Gadara. Era conhecida como a região dos Gerazenos, por causa da cidade de Gerasa, que era uma cidade vizinha de Gadara. Mas Jesus está em Gadara. E em Gadara, com os gadarenos, uma província romana, fora dos domínios de Israel, um povo pagão, um povo que não estava debaixo da lei de Deus. Jesus encontra um ambiente absolutamente favorável à operação dos demônios. Jesus encontra, e gravem isso, uma cidade endemoniada. E essa cidade, totalmente tomada ou demonizada por trevas, tem no seu principal expoente a figura de um homem pitoresco, um homem conhecido de todo mundo, aquele vizinho indesejado, aquele cara problemático que está excluído e morando num cemitério. A Bíblia fala que tentavam prendê-lo com grilhões, tentavam colocar algemas, tentavam amarrar cordas, tentavam amarrar corrente nele e ele se soltava como se fosse papel. Um homem que mostrava uma força descomunal, aquele endemoniado típico, aquele que entorta a mão, aquele que baba, aquele que dá entrevista nos canais de madrugada. Aquele que diz que está acabando com a vida dele. Aquele endemoniado típico. Aquele que sobe na parede, que vira assim e gira a cabeça. Esse daí que você já desenhou. Aquele típico possesso que a gente conhece na literatura, que a gente conhece nas manifestações artísticas, que a gente já viu no cinema, que a gente já viu nas brincadeiras. Aquele que virou quase que um circense. O típico camarada tomado por hostes e potestades malignas. Jesus chega lá e ele sai ao encontro de Jesus. Ele sai de onde? Sai do sepulcro. E aí tem uma associação muito clara do poder das trevas com o poder da morte, mostrando que é isso que os demônios, é isso que Satã e seus demônios vêm fazer no mundo. Ele vem proclamar morte. Então, um homem demonizado, um homem atormentado por essas hostes, ele mora necessariamente num sepulcro. E esse homem morando lá no sepulcro, intocável, excluído, marginalizado, com aquela cara absolutamente decrépita, um homem com as suas vestes rasgadas, um homem sujo, um homem absolutamente isolado da sociedade, um homem que não dormia. Gravem isso. A Bíblia diz que ele de dia e de noite andava atormentado. Esse homem sai ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus ordenava que os demônios, ou que o demônio, saísse dele. E fazendo isso, aí a gente encontra uma cena que subverte a nossa lógica e muito do que muitos de nós cremos a vida inteira sobre o poder dos demônios, sobre quem são os demônios. Porque
desenharam para muitos de nós a ideia de que a luta de Jesus com os demônios, de que as batalhas espirituais, elas são verdadeiros rounds de trocação de boxe. De dois grandes adversários que se equivalem e que um dia um ganha e que outro dia outro ganha. Aliás, essa é uma herança de uma religiosidade persa chamada mazdaísmo. No mazdaísmo, ou zoroastrismo persa, havia uma crença dualista de dois grandes deuses que se equivaleriam. O deus Armuz, o deus Arimã, que um dia o Armuz ganhava e o Armuz era bom. E quando o Armuz ganhava, o alvará do seu processo saía. Quando o Armuz ganhava, Lúcio fazia gol. Quando o Armuz ganhava, dava tudo certo. Mas tinha dia que Arimã ganhava, e Arimã era o ruim. E ele se equivalia. Tinha dia que ele ganhava de Armuz. E quando o Armuz ganhava, Ronaldo saía jogando com os pés. E tocava no pé do atacante, adversário. Quando Arimã ganhava, o pneu do carro furava. Quando Arimã ganhava, você ia parar no cheque especial. Quando Arimã ganhava, dava tudo errado. E a gente vivia naquela gangorra da perspectiva de, será que hoje o Deus bom vai ganhar? E essa herança, ela foi perpassada por diversas formas de religiosidade. Inclusive, teve muita influência da religiosidade grega, que era essencialmente dualista também. O platonismo se bebeu muito nessa fonte. E muito do conceito de batalha espiritual que nós herdamos, adotamos aqui no Brasil, ele tem também essa perspectiva de que tem dia que Jesus ganha, mas tem dia que Jesus perde. Tem dia que o demônio malhou mais bíceps e deu uma na cara de Jesus. E acertou ele, Jesus vacilou esse dia e o demônio ganhou. E a batalha espiritual começa a ser algo difícil de ser vencida, porque Jesus, ele parece ser um Deus poderoso, mas que luta contra um adversário igualmente poderoso. E aí, para ganhar de Satã, não é tão fácil assim. E exige de nós certos esforços, certos trabalhos, certas disposições que nos colocam em uma luta corporal, em uma luta mental, em uma luta espiritual, em uma luta almática que compromete a nossa saúde. Será que hoje Jesus vai ganhar? Será que hoje eu preciso amarrar o mal? Será que hoje eu preciso fazer um ato profético? Será que hoje eu preciso beber quantos copos d'água para Jesus ganhar? Jesus parece precisar do nosso apoio, da nossa disposição, de atos de nossa parte, porque sozinho ele não tem capacidade. Desenharam para nós um ritual de batalha espiritual, de um poder absurdo dos demônios, que se você assistir um filme da Disney, meu amigo, experimenta virar o disco da Xuxa ao contrário. Quantos aqui perderam batalhas espirituais porque tinham um boneco do Fofão? Desenharam para nós um cenário onde absolutamente tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você compra, acaba virando uma seta de um portal místico, por onde Satanás tem um poder absurdo de entrar, e não importa quanto tempo Jesus está na sua vida. O demônio vai lá e entra. E te possui. E toma você. E uma vida inteira dedicada aos pés de Jesus, uma rendição e um coração contrito diante dele, e uma confissão de salvação, testemunhada nas águas batismais, com o poder do Espírito Santo, dons espirituais que lhe visitam, o fruto do Espírito manifesto, e a convicção de que você é templo, casa e morada do Espírito Santo não são suficientes. Basta assistir a Pequena Sereia ou o Rei Leão, que o demônio entra na tua casa e acabou. Basta ver um filme numa novela da Globo. Ligou, está passando o quê? A Viagem, Alexandre entra. E já era. Ele fica no teu ouvido ali, meu irmão. Compre uma areia.
Compre um carro da Renault. Compre um Peugeot, vai. Ele vai te dando aquelas dicas e sua vida está toda desgraçada. Por quê? Porque você assistiu a viagem. A gente cresceu atribuindo aos demônios esse tipo de poder. Um poder dominador que subverte e subjuga e suplanta o poder de Jesus Cristo na sua vida. E que é superior ao poder do Espírito Santo, que jurou pelo próprio nome habitar no seu coração e chamar sua vida de minha casa. Mas não, isso não basta. Porque qualquer bobagemzinha, o demônio entra e expulsa o Espírito Santo de lá. Isso foi o que eu aprendi, foi o que você aprendeu. E que você precisava de um Jesus que veio para libertar os cativos. Quem entendeu, entendeu. Porque até os crentes mais fervorosos se tornam cativos na primeira bobagemzinha que você faz. Mesmo não sendo necessariamente uma bobagem. Parece que é um Rock versus Apolo. É um negócio de que uma hora um vai cair, outro vai cair. Mas aí eu leio Marcos capítulo 5. Jesus chega em Gadara e encontra talvez a maior manifestação de possessão demoníaca que a gente encontra em toda a Bíblia. Porque aqui o homem não tinha um demônio dentro dele. O homem estava totalmente demonizado, a ponto de dizer qual é o seu nome. É o único demônio que Jesus pergunta o nome na Bíblia. Na televisão é todo dia, né? Todo demônio tem um nome diferente. O único que tem na Bíblia é esse aqui. Curiosamente, os demônios não perguntam o nome de Jesus. Os demônios sabem quem é Jesus. Eles saem e olha o constrangimento. Lendo esse texto, eu confesso, eu fico com pena do demônio. Primeiro, a Bíblia diz que ele sai e adora Jesus. Já começa daí. Opa, peraí, não iam sair na mão? Não. Ele se ajoelha. Ele reconhece que ele pode ser o príncipe desse mundo, mas diante dele está o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele chega e se ajoelha. Tchá! Ele se joga. E agora vem a humilhação pior. Ele diz: Jesus, Filho do Altíssimo, rogo-te por Deus que não nos atormentes. O demônio está chamando por Deus contra Jesus. Tipo, se você me bater, eu vou falar com seu pai. Esse é o diálogo que eles estão tendo. Rogo-te por Deus, eu vou chamar seu pai. Eu estou aqui na minha, estou quieto. Jesus pergunta o nome, tipo, você é quem mesmo? Não é que Jesus não soubesse, é que Jesus está subjugando ele. E Jesus quer apresentar algo maior. E eu vou dizer já o que é. Jesus, cujos demônios sabem o nome, sabem de quem é filho, sabem de onde vem. Jesus olha para eles assim, tá, vocês são quem? Com quem é que eu estou falando agora, hein? Aí eles respondem assim, legião, porque somos muitos. Legião. O nome legião era uma horda de soldados. Um grupo, uma agremiação militar romana, que tinha mais ou menos cerca de 6.000 soldados. 6.000 agentes militares. Isso era uma legião. Ela tinha no mínimo 2.000, mas geralmente ela tinha 6.000. 6.000 demônios dentro de um homem. Uma legião. E aquele nome, legião, era uma tropa romana. Lembrem-se que o império que dominava até então era o Império Romano. Aquele homem está possuído por uma legião de demônios. Ao mesmo tempo em que a cidade era governada por uma legião de soldados. Naquele momento, aqueles demônios imploram e dizem, você está mandando a gente sair, tá bom, a gente não vai ficar mais nesse homem, não. Mas, por favor,
Olha o nível de submissão. Olha o nível de pequenez diante do poder de Jesus. Por favor, não tira a gente do país. Não manda a gente para fora da província. Eles estão pedindo por favor. Eles estão pedindo um favor a Jesus. Eles estão implorando a Jesus pouca violência no trato. Não tira a gente da província. A gente quer continuar atuando nessa região aqui. A gente quer continuar atuando nessa cidade. Não tira a gente daqui. Jesus diz assim. Aí ele diz assim: manda a gente para aqueles porcos, para aquela manada de porcos ali. Como se dissesse, a gente sabe que ali é o nosso lugar. Jesus autoriza. Veja que a todo momento há uma submissão diante do poder de Jesus. Não há uma briga. Não há um chumbo trocado. Há demônios pedindo, por favor, pega leve. Senão chama o seu pai. Há isso. Isso é a batalha espiritual que a gente vê na vida de Jesus. Jesus autoriza. Alguns anos depois, aquela região, e principalmente a região que vem a ser dominada por Israel, vem a ser comandada por Israel, é dominada por uma legião. Por uma legião que é a 10ª legião romana. E vocês sabem qual era o símbolo da insígnia da 10ª legião romana? A insígnia era um javali. Um porco. Era essa insígnia daquela legião de soldados romanos que estavam ali. E Jesus está mandando uma legião para os porcos, dizendo, se eu quiser, eu tiro vocês do país. Jesus está dizendo também ali que se ele quiser, ele liberta Israel inteiro do domínio de Roma. Ele manda Roma inteira para fora. Jesus está dizendo, eu tenho esse poder, se eu quiser eu faço. Mas eu não vim com um projeto político. Eu vim com um projeto relacional. Hoje eu vou dar atenção a esse homem. A esse homem. Jesus expulsa o demônio, 6.000 demônios de um homem. E esses 6.000 demônios vão parar em 2.000 porcos. Os 2.000 porcos imediatamente estavam lá de boas, pastando, cantando o hino do Palmeiras. E lavaram ele, já que não tem mundial, resolve se matar. Se jogam no mar. Morrem todos, precipitados ou afogados. Se jogam em manada, de uma vez só. Caem todos. E quando isso acontece, as pessoas que testemunham ficam atemorizadas. O que aconteceu aqui? E correm para dar notícia aos porqueiros, aos donos, aos pecuaristas. E quando eles chegam, espalha na cidade a notícia. E qual é a grande notícia que se espalha na cidade? A notícia de que Jesus subjuga os demônios? Não. A notícia de que um grande prejuízo financeiro foi causado. Junto com essa notícia, tem a notícia também, aquele cara lá, problemático há séculos, o endemoniado daqui de Gadara, está liberto. Aí vem essas duas notícias. As duas notícias são, um homem foi liberto, 2.000 porcos morreram. Um homem que estava em sepulcros, um homem que não tinha vida, um homem que não tinha amigos, um homem isolado. Aquele homem que todo mundo aqui tinha medo, que quem chegasse perto dele apanhava, aquele homem que quebrava correntes, aquele homem de uma força descomunal, aquele homem marginalizado, aquele homem que era um perigo, um problema para a nossa sociedade, aquele homem agora está de barba feita, está de banho tomado, está de perfume, está sentado ali aprendendo, está todo bonito, liberto. Mas aqueles 2.000 porcos que giravam nossa economia, que faziam aquele bacon maravilhoso, aqueles 2.000 porcos que serviam para gerar lucro para a nossa cidade,
E aí vem a grande dicotomia no texto. E que é uma dicotomia para mim e para a tua vida. E que diz que tipo de espírito efetivamente atua em nossa vida. Quem tem mais valor? Gente ou porco? O que te alegra mais? Dinheiro no bolso ou ver Jesus operando na vida dos seus amigos? Qual é a melhor notícia do dia? O Pix pingou na conta ou que Jesus está salvando vidas? O que te deixa mais feliz? Um carro novo na garagem? Ou seus filhos sentados à mesa? No fundo, a pergunta é: o que vale mais, gente ou porco? Aquela cidade fez uma escolha clara, manifesta e induvidosa. Eles não tiveram dúvida. Na mesma hora pediram a Jesus: o senhor pode dar licença? O senhor não é bem-vindo nessa cidade. Jesus é convidado a se retirar. Eles viram o que tinha acontecido com os porcos. Eles viram o que tinha acontecido com o endemoniado. E eles fizeram uma escolha muito clara. Nós preferimos o porco. Deixa esse homem endemoniado, o problema é dele, ele não é problema nosso. Larga ele para lá. Ele já estava tratado, já estava lá no cemitério, ninguém ia lá mesmo. Não há festa, não há alegria, não há júbilo, não há maravilha no coração deles. O cara está agora sentado. A posição sentado indica que está aprendendo. Ninguém sentava de tarde naquele período, era todo mundo trabalhando. O homem está sentado, ele está estudando, ele está trabalhando, ele está aprendendo, ele está querendo uma nova vida, ele está recomeçando. Ele está de banho tomado, ele está de perfume. Ele fez a barba, ele está bonito, ele está bem vestido. Ele não quebra mais corrente, ele não assusta mais ninguém. Isso não importa. Importa o prejuízo final. Jesus, você está dando prejuízo. E eu quero dizer claramente para você, antes de chamar Jesus e antes de convidar Ele para a tua vida, eu quero lhe dizer que Ele pode lhe dar prejuízo. Ele pode lhe dar prejuízo financeiro. Ele pode fazer sua empresa perder competitividade na hora que você tiver que parar de pagar propina. Ele pode confrontar seus parâmetros sobre o tamanho da usura que você tem, a vontade que você tem enlouquecida de ganhar dinheiro, passando por cima de quem tiver que passar. Ele pode confrontar esse seu desejo absurdo de ser promovido, sendo o X9 da empresa. É realmente válido. Jesus pode fazer você perder dinheiro. E não é esse tipo de mensagem que você costuma escutar. A maioria de vocês, a maioria de nós, estamos escutando pregações que dizem que junto com Jesus vem uma carreta de dinheiro e o caminhão do Faustão parado na frente da tua casa. E eu quero te dizer que junto com Jesus podem vir uma série de renúncias que Ele vai pedir a você. De comportamentos que revelam que, na verdade, a sua vida financeira e a sua carreira não passam de ídolos no seu coração. E em algum momento Ele vai confrontar o que vale mais. Hora extra ou tempo de qualidade com tua esposa? Promoção ou futebol com teu filho? Em algum momento você vai parar e vai ter que pensar. E aí? Gente ou porco? Sabe o que Jesus está revelando? É que em Gadara não tinha só um endemoniado. Em Gadara tinha uma cidade demonizada por uma legião de um poder que dominava eles, e eles não queriam ser libertos. É fácil enxergar o demônio atuando no cara que está babando e dizendo 200 nomes que ele tem aí diferentes. Parêntese, quase todos eles associados à religião de matriz africana. Nenhum demônio se chama Thor, né? Nenhum demônio vem de religião de branco. É sempre das religiões dos pretos. Fecha parêntese. Faça com essa informação o que você quiser. É fácil ver demônio nessas entrevistas da TV. Mas não é fácil ver demônio no empresário de sucesso,
que está escanteando os seus filhos, porque precisa fazer mais hora extra. Não é fácil ver demônio no cara que está prosperando, na mulher que está prosperando, à luz de relações extraconjugais, à luz de alianças escusas, à luz de amizades por interesse, à luz de network com gente que você não tolera, não suporta, fala mal de você, você fala mal delas, mas tem que manter as aparências, afinal porco vale mais que gente. Não é fácil ver demônio aí, mas Jesus está denunciando que agora não tem mais um homem endemoniado. Esse está liberto, mas a cidade continua tomada por uma legião. A legião que atua e que eles dizem, nós não queremos ela fora, nós queremos Jesus fora. Quando Jesus começar a trazer esse tipo de incômodo para a sua carreira, para os seus negócios, para a sua empresa, para o seu propósito, quem vai embora? Jesus ou os demônios? Quem você vai pedir para ir embora? Quem? Quem fica? Jesus ou o lucro? Jesus ou Bitcoin? Jesus ou a hora extra? Jesus ou porco? A escolha dele está clara, está manifesta. Isso não é uma pregação contra riquezas. Ok? Não tem nenhum problema o crente ser rico. Não tem nenhum problema você ter riquezas. Mas tem um problema sério quando a riqueza lhe tem. Mas tem um problema muito sério quando entre Jesus e a Land Rover, você expulsa Jesus da tua vida. Quando Jesus e os relacionamentos escusos, na hora de escolher, você expulsa Jesus. Aquela cidade está dizendo, nós não queremos você, Jesus. Jesus chega para expulsar o demônio, a cidade chega para expulsar Jesus. Olha o paradigma. Nós não estamos falando de um endemoniado gadareno. Nós estamos falando de uma Gadara endemoniada. Aqueles homens fazem essa escolha. Mas tem um homem. E às vezes o compromisso de Jesus é esse. É com um homem. É com uma pessoa. E pode ser que o culto de hoje esteja fazendo sentido só para uma pessoa. E para Jesus já valeu a pena. Lucas capítulo 15 diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 que não precisam de arrependimento. Jesus está feliz. Jesus cumpriu o seu papel. Por quê? Porque uma pessoa foi liberta. Uma pessoa teve a vida transformada. E sinceramente é tudo o que Jesus precisa. Ele precisa só de uma pessoa. Uma pessoa que abriu o coração. E antes atendia pelo nome de legião. Agora testifica os feitos de Jesus. A cidade endemoniada. Mas um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio de um testemunho de uma história. Gente, aquele homem é uma pregação viva. É só ele dizer, vocês viram quem eu era, né? Olha quem eu estou agora. Acabou. Não precisa de culto, não precisa de pede, não precisa de parede preta, não precisa de nada. É só ele falar isso, olhe para mim. Você viu? Você viu o que aconteceu comigo? Eu sou a pregação viva. A nossa maior pregação é o nosso testemunho. Em Efésios capítulo 6, Paulo diz assim, ó, calçai os vossos pés com a preparação do evangelho da paz. Ele diz que o evangelho de verdade é um sapato. Calce o seu pé com o evangelho. Evangelho é sapato, porque a verdadeira pregação, ela é feita muito mais pela forma como andamos do que pelas palavras que falamos. Evangelho não é microfone, evangelho é caminhada, é testemunho, é sapato, é a nossa pegada, é a nossa pisada de todos os dias. Quando um pai diz para o filho, meu filho, olhe por onde anda, o filho tem autoridade de dizer ao pai, pai, olhe por onde anda você, porque eu sigo os seus passos. A nossa vida, a nossa pegada, a nossa caminhada, o nosso sapato, é a única Bíblia que muita gente vai ler na vida. Você pode ser a Bíblia, que uma cidade inteira endemoniada vai ler.
Aquele homem bate no peito e diz: eu sou a pregação. Só que aquele homem, a única Bíblia existente em Decápolis, 10 cidades, está vendo Jesus, a caravana de Jesus está saindo, e ele diz: eu quero ir também. Me deixe seguir por onde fores. Jesus olha para ele: vai nada. Tu não vai sair. Aí ele: Jesus, você não sabe como é que está isso aqui. Tá ruim aqui, velho. Eu quero ir embora. Eu não aguento mais. Você não sabe o que essas pessoas fizeram comigo. Eu não quero mais essa família, Jesus. Eu não quero mais esse casamento. Eu quero trabalhar em outro lugar. Esse ambiente aqui, eu já estou aqui, ó, não aguento mais. Não dá mais para mim. Aí Jesus olha para ele e diz assim: não. Você agora sou eu aqui nessa cidade. Você não vai. Você vai ficar. Porque é por meio da sua vida. Você é a única chance para essa cidade ser salva. É a única chance desse escritório mudar. É a única chance dessa empresa ser diferente. É você. Vou dizer uma coisa. O Espírito de Deus, ele não ocupa lugares. Ele ocupa pessoas. Quantos aqui querem ter um escritório, uma empresa cheia do Espírito Santo? Sabe qual é a única chance disso acontecer? É o Espírito Santo entrar em você e você entrar na empresa. É a única chance. Não espere que chegue lá, ligou o ar-condicionado e saiu o Espírito Santo assim, pelo gri. Essa é a minha ideia, não tem um Espírito. Não existe isso. Ele não vem por aí. O Espírito Santo, ele não está no ar. Ele está nos corações. O lugar que ele escolheu habitar são as vidas. Nossos corpos juntos, eles são o templo do Espírito Santo. Ele não te chamou para você ser um crente. Ele te chamou para você ser um Cristo. E talvez você seja o único Cristo, a única chance daquela empresa ser diferente. Talvez você seja a única oportunidade daquela família se converter. Talvez você seja a grande aposta de Jesus para alcançar corações. Naquela empresa demonizada. Naquela família repleta de hostes malignas. Aqueles amigos que te acompanham desde o colegial. Aquele grupo de WhatsApp. E que você sabe que se perderam completamente. Gente cheia de sonhos, que hoje vive uma vida absolutamente distante de Deus. Você pode ser a única chance disso. Você é a grande aposta de Jesus naquele grupo. Você é a grande aposta de Jesus naquele baba de segunda-feira. É ali. Não precisa sair de lá. Não precisa sair, fugir. Não aguento mais. Aguenta. Com o Espírito Santo você aguenta. Você pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Se ele te tomar possantemente, você fica. O texto que a gente leu termina dizendo: ele ficou, testemunhou, e todos que ouviam se maravilhavam. Como é que isso foi possível? É aqui que eu encerro. Como foi possível? Aquele homem, qual era a característica daquele homem? Ele vivia preso. Ele não dormia. Ele estava isolado. Ele estava entre os mortos. Como aquele homem, do nada, ficou cheio do Espírito Santo e foi liberto? Do nada, sim. Quer saber? Não foi do nada. O que Jesus fez? Jesus pegou a dívida que era dele e assumiu. E para que aquele homem saísse daquela condição e fosse liberto, um dia, Jesus teve que ficar
sem dormir, preso, isolado e entre os mortos. Jesus assumiu a condição dele. Jesus assumiu a nossa condição de pecado. Jesus assumiu a minha culpa. Jesus assumiu os meus erros. Jesus assumiu o meu lugar de penitência, de erro, de dor, de solidão. Jesus carregou sobre si a minha dor. Jesus carregou sobre si a minha doença. Jesus carregou sobre si a minha lágrima. Jesus carregou sobre si a minha pena. E sobre mim, Ele deu libertação. Ele deu o Espírito dele. Não precisa ter medo dos demônios. Vigie. Vigie. Porque eles buscam efetivamente atuar nas nossas brechas, nos nossos erros. Eles buscam nos induzir e travam uma guerra mental. Eles buscam infiltrar mentiras na nossa cabeça. Eles buscam nos induzir a erros. Mas eu vou te dizer, a maior batalha espiritual que você deve travar não é fazer atos proféticos para quebra de maldições, não é amarrar fita na sua casa, não é nada disso. Apenas se apegue a Jesus. Apenas busque Jesus. Sabe, alguém já viu briga entre luz e trevas? Você ligou a luz, aí a luz ficou, a treva deu uma avançada, depois não existe. Quando acende a luz, o que acontece com as trevas? Somem. Jesus é a luz do mundo. O império das trevas, quando ele chega, desaparece, sucumbe, adora Ele, se submete a Ele. Você não precisa ter grandes preocupações com demônios. Claro, você precisa vigiar, porque eles são reais, porque eles agem. Satã é real, o poder das trevas é real, mas não se compara ao poder daquele que quer tomar o seu coração por inteiro. Se apegue a Cristo, porque Ele já venceu as trevas, derrotou Satanás, expulsou o anticristo com o poder do seu sopro e proclamou e decretou que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Fique de pé, nós vamos adorar o Senhor. Não precisa ter medo. Apenas se apegue a Cristo. Jesus disse: eis aí o príncipe desse mundo que nada tem em mim. Mas ele olha para Jesus e diz: eu sou só um príncipe desse mundo, mas você é rei dos reis, Senhor dos senhores. Sabe o que quer dizer a palavra Gadara? A palavra Gadara quer dizer cercado. Cercadinho. Sabe o que é cercadinho que você faz para crianças? Gadara é isso. É aquele cercadinho de segurança, aquele morete de segurança que eles fazem e dizem: aqui não tem espaço para Jesus. Não se mete. Gadara é panelinha. Gadara é aquele lugar isolado de segurança onde não cabe mais ninguém. Onde as pessoas não podem, onde Jesus não pode intervir. Gadara é esse lugar. Jesus, você está sobrando, meu velho, sai, não tem espaço para você. Gadara é esse cercado. A palavra Gadara quer dizer isso, quer dizer fronteira, quer dizer um limite, um cercadinho. Será que tem algum cercado no seu coração, na sua vida, em que você diz: Jesus, até aqui você pode ir, daqui para frente não toca? Tem alguma Gadara ainda no seu coração que Jesus não pode tocar? Tem alguma Gadara no seu Instagram que Jesus não pode tocar? Tem alguma Gadara na sua navegação privativa que Jesus não pode tocar? Tem alguma Gadara no seu WhatsApp que está cercado ali para Jesus não entrar? Tem alguma Gadara na sua conta na XP que Jesus não pode entrar? Será? Isso vai dizer qual é o espírito que age na tua vida. Isso vai dizer quem tem legalidade para gerir os rumos da sua existência. Porque quando Jesus chega, meu irmão, os demônios se submetem a Ele. Mas pode ser que a submissão dos demônios cause algumas transformações indesejadas na tua vida, na tua rotina, no teu dia a dia. Pode ser que Jesus chegando, Ele te chame a parar de idolatrar
teu filho, idolatrar teu marido. Dizer, acorda. Adoração só a mim. E você, ai não, meu menino Jesus. Ele é tão novo, tem só 33 anos. Jesus tem dessas. Jesus expulsa ídolos, expulsa demônios. Seu coração tem 2 aurículos e 2 ventrículos, mas trono só tem um. Seu coração só tem um trono. E se Jesus não estiver sentado nele, ele não está em lugar nenhum. Porque um rei só cabe num trono. É o único espaço que ele vai ocupar. Ou é trono, ou é nada. Ou ele é o primeiro, ou ele não vai querer ser nem o último. Só cabe assim. Tem algum cercado aí? Que essa seja uma noite derrubada de muros. Que essa seja uma noite onde Gadara seja destronada. E onde espíritos imundos, onde demônios sejam expulsos e haja libertação no nome de Jesus. Duvido que a gente veja alguém babando aqui. Satanás ficou inteligente. Ele hoje não dá mais show. Ele agora te despedaça por dentro. Ele agora te ilude, te diz mentiras e diz, não tem nada não, deixa isso aí. Você dá essa parte para Jesus, essa parte que você me dá. Não funciona assim com Jesus. Jesus te quer por inteiro. Ele quer tudo para ele. O Espírito que habita em vós tem ciúmes. E não reparte você com ninguém. Só funciona assim com Jesus. Feche seus olhos.